Senhoras e senhores, boa tarde. Vamos dar início, então, à reunião entre o sindicato e a Câmara Municipal de Ribeirão Preto, para falarmos aí do IPM, já passando a palavra, agradecendo as presenças, por enquanto, do vereador Maurício Gasparini, vereador Jean Coraúci, vereador João Batista, vereador Maurício Vilabranches, tem aqui representante o Renato da Gláucia, o Marcos Papa, o Dário, Renato Zucoloto, doutor Davi. Tá ok. Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem? Pediria a Vossa Excelência que pedisse para a equipe, pedir anunciar, porque tem muito vereador na casa esperando começar. Eu já pedi para passar de gabinete em gabinete, novamente. Pede para acelerar, passar de gabinete em gabinete, que a reunião já começou. Você pediu, Dariane, passar de gabinete em gabinete novamente, só para a gente. Representantes do Mega. Ô, Jonathan. Também também. E um por um também. Bom, boa tarde a todos e a todas. Mais uma vez, quero falar aqui da minha alegria, né, ter recebido aqui pelo presidente Rodrigo e da participação de todos os nossos vereadores, dos senhores que estão aqui e os que vão chegar ainda. Conversei até com o vereador Renato Zucoloto, disse que a sua assessoria iria acompanhar, tinha uma audiência. Mas eu acho que é importante nós estarmos aqui discutindo uma questão muito importante, que é um projeto que trata da reestruturação do IPM. Então, tem uma proposta, uma minuta de um projeto, mas para falar, inclusive, dessa minuta e de tudo que está sendo proposto, eu gostaria de chamar até aqui o nosso doutor Carlos Diniz, que é o nosso jurídico do sindicato. Doutor Diniz, por favor, gentileza. Quero chamar também o meu amigo Wolf, que trabalharam nesta comissão. Então, para construir a minuta desse projeto, teve uma comissão construída pelos sindicatos, servidores e também pelas entidades. Nós temos também, e eu vou convidar para compor a mesa, o Palaveri, que é presidente da Associação dos Guardas Civis Municipais. Também quero chamar para compor a mesa. Como que chama o nosso amigo? Fazerp? Nosso amigo Edson, por gentileza. Importante estar aqui também para a gente conversar. São representantes das entidades. Pode sentarem, por favor. E são as pessoas que trabalharam nessa comissão e que vão explicar. Primeiro, o Ademar, presidente da Associação dos Servidores Municipais. Por gentileza, Ademar. Estou esquecendo de alguém? Bom, então, na verdade, eu acho que nós temos uma responsabilidade muito grande, porque o IPM precisa de algumas alterações, inclusive para se adequar a uma lei federal. Nós já discutimos uma minuta de projeto várias vezes, e aí as entidades entenderam que o melhor seria constituir uma comissão em que participassem todos os membros das entidades representativas e também o sindicato, para que a gente pudesse, juntamente com a superintendência e o departamento técnico do IPM, discutir uma proposta dentro dessa reestruturação. Então, isso foi construída uma comissão, que está aqui presente, eu vou abrir a palavra à comissão e depois a gente dá sequência em relação a esse assunto. Wolf, fala primeiro. Então, o Wolf, que está representando também o doutor Nonino, que está no consultório, não pôde sair, e o Wolf também está aqui representando o AMAP, representando o nosso grande amigo, doutor Nonino. Manda lá. Bem, boa tarde, presidente, boa tarde a todos. Presidente, se eu me permitir, faço um rápido retrospecto do que ocorreu. Como todos sabem, na administração passada, chegou a essa casa um projeto de reestruturação do IPM,
porque ocorre que o IPM ele tem basicamente duas massas de servidores, uma num plano previdenciário e outra num plano financeiro. O plano previdenciário é aquele capitalizado que exige uma reserva técnica que, no decorrer de 35 anos, que é uma previsão atuarial, possa fazer frente às pensões, o gasto com pensionistas e aposentados. E, do outro lado, nós temos um plano financeiro, onde estão todos os servidores que ingressaram até 2011, não têm essa cobertura previdenciária, porque, infelizmente, no decorrer dos anos, não foi possível se fazer essa reserva. Então, na administração passada, a prefeita de então mandou um projeto a essa casa, promovendo essa reestruturação e propondo um uso dessa reserva financeira de que o IPM dispõe. À época, algumas entidades estávamos reunidas, viemos à Câmara e, tomando conhecimento do projeto, verificamos que a redação dele tinha uma série de defeitos. E esses defeitos permitiriam, não expressamente, mas permitiriam obliquamente, que uma parte dessas reservas que estão dentro do IPM fossem devolvidas à Prefeitura. Nós, naquela época, formávamos uma comissão técnica, a Câmara resolveu se incorporar a essa comissão, estivemos em Brasília, na Secretaria da Previdência do Ministério da Fazenda, explicamos o nosso entendimento daquela situação e relativamente a um substitutivo que encaminhamos à Câmara, no sentido de que ficasse assegurado dentro do IPM toda a reserva que ele tinha constituído. Isso, felizmente, foi acatado pela legislatura passada, e nós tivemos a unanimidade, a aprovação de um substitutivo que resguardou toda a reserva técnica do IPM dentro do IPM. A prefeita de então vetou o substitutivo, o que para nós era um indiferente, porque mantinha-se a legislação pretérita, e pela legislação pretérita ela não tinha essa oportunidade de deslocar qualquer valor da reserva do IPM para o Tesouro Municipal. Chegando essa administração, nós fomos convidados a conversar, as entidades foram convidadas a conversar novamente sobre a questão do IPM, as entidades reunidas num conselho entenderam de criar uma comissão técnica, como o nosso presidente acabou de mencionar, e essa comissão técnica debateu por alguns meses, nos últimos meses, com a diretoria do IPM, com a superintendência do IPM, um novo desenho para reestruturação financeira do IPM. E, nesse novo desenho, 3 aspectos chamam a atenção. O primeiro é que a atual administração retomou a redação original da administração anterior, com o que nós não concordamos. Nós pudemos, nessas discussões, recuperar o texto do substitutivo, aquele que havia sido aprovado aqui à unanimidade pela Câmara. Um segundo ponto de divergência que houve entre a comissão técnica e o IPM é uma proposta da atual administração em diminuir a alíquota patronal de contribuição. Nós entendemos que isso fragiliza o IPM ao longo do tempo. Então, não houve acordo nesse ponto. E um terceiro ponto em que não houve acordo foi de que a reestruturação financeira do IPM, a reestruturação das massas, ela pode, com o tempo, estar aberta à incorporação de novos servidores. Conforme você vai tendo um acréscimo da reserva atuarial,
Essa reserva cresce com o tempo, então, com o tempo, você pode promover novas transferências de servidores do plano financeiro para o plano previdenciário. Isso é uma decorrência normal. Só que a atual administração sustentou de que faria isso por decreto, ou seja, sem a participação da Câmara Municipal. Nós não concordamos também com esse ponto de deixar a Câmara fora dessas novas situações que venham a ocorrer relativamente ao IPM. Esses últimos 2 pontos que eu mencionei, da redução da contribuição patronal e da promoção e da promoção da transferência de servidores do plano financeiro para o plano previdenciário por decreto, esses 2 pontos foram levados a Brasília. O IPM se comunicou com Brasília, a Secretaria da Previdência do Ministério da Fazenda, nós também nos comunicamos com a Secretaria da Previdência e, felizmente, a Secretaria da Previdência externou expressamente ao IPM os mesmos pontos de vista que nós, da Comissão Técnica do Conselho das Entidades, havíamos externado. Então, nós chegamos finalmente a um projeto, absoluto consenso, todas as situações que a Comissão Técnica suscitou estão contempladas dentro do projeto, e o benefício que se terá, então, com o tempo é o seguinte, com a aprovação desse projeto. O projeto autoriza a transferência, dada o nível de reserva técnica que existe no IPM em dezembro de 2016. Então, o projeto autoriza a transferência de 239 servidores idosos na faixa de 80 e 82 anos. Então, eles ficam autorizados por esse projeto de lei, homologado pela Secretaria da Previdência do Ministério da Fazenda, fica-se autorizado a transferir esses 239 para o plano previdenciário. Então, eles vão passar a usufruir daquela reserva técnica que existe dentro do plano previdenciário. Todos os demais servidores permanecem no plano financeiro. Retomo aqui aquela observação de que, no futuro, sempre será possível fazer novos translados. Esses 239 servidores eram aqueles que existiam em dezembro de 2016. Dos 239, 26 desses colegas servidores já não se encontram mais conosco. Desses 26, 13 não deixaram beneficiários. E isso é uma situação natural de vida. Então, se fosse hoje, nós já teríamos aqui algumas vagas a serem disponibilizadas para que novos servidores possam ser transferidos mais à frente para o plano previdenciário. E isso deve ocorrer nos termos do projeto que está aqui, que deverá ser apresentado em seguida pela administração, está aqui contemplado. Isso pode ser feito anualmente, então pode-se imaginar que final de 2018 se fará uma nova verificação das reservas atuariais do IPM e um novo grupo de servidores poderá ser transferidos. Essa transferência, ela acarreta imediatamente um alívio nas finanças da Prefeitura, inclusive com repercussão na Lei de Responsabilidade Fiscal. A folha de pagamento tende a diminuir. Como último ponto, que não está contemplado no projeto, mas foi colocado para o IPM relativamente ao futuro, ocorre o seguinte. Com essas mudanças da legislação previdenciária, isso acarretou uma corrida à Previdência. Isso foi um efeito inevitável, né, de você noticiar que os tempos para aposentadoria se prorrogarão, enfim, aconteceu que quem está nas condições de se aposentar hoje preferiu fazê-lo do que se arriscar.
E isso acontece, inclusive, na prefeitura. Você tem uma corrida a aposentadorias. Ainda que não houvesse essa corrida, você tem esse contingente enorme de servidores do plano financeiro. E isso exerce uma pressão constante, permanente, sobre o caixa da prefeitura. E isso gera também uma certa insegurança no sentido de se haverá ou não esse caixa à frente. Há uma solução, senhor presidente, que nós aventamos nas reuniões técnicas, mas que não foi possível progredir, e essa solução depende fundamentalmente da concordância da Câmara Municipal, que é o seguinte: o IPM ele teria a condição de absorver novos contingentes de servidores, de servidores que saem do Tesouro Municipal, e vão para o plano previdenciário, na medida em que se possa capitalizar o próprio plano previdenciário. A capitalização completa é impossível, são 12, 13 bi, não adianta falar sobre isso, porque isso é uma impossibilidade. Mas o que há de possibilidade concreta é que o IPM seja capitalizado, e ele pode ser capitalizado com imóveis com liquidez, com rentabilidade. A prefeitura é um grande proprietário de imóveis, e imóveis ociosos. Então, entre esses imóveis permanecerem ociosos, ou sujeito a alguma invasão, ou não utilidade pública, entre isso e os imóveis serem transferidos para o IPM, de modo a capitalizá-lo, nós poderíamos, com isso, aliviar de imediato o caixa da prefeitura, com esses imóveis ociosos, retirando novos contingentes de servidores, os aposentados até 2011, que hoje estão dentro do caixa da prefeitura, e transferi-los para o plano previdenciário. Nós não tivemos a possibilidade de avançar nessa discussão, mas essa é uma discussão que eu acho que se coloca para os servidores e para a própria cidade, porque isso onera um custo, a prefeitura já não tem poucos custos em atender as demandas que a cidade pede. Fora isso, a cidade também, a administração, se onera normalmente com empréstimos, com receitas que ela consegue em outros locais, mas que vão ter que ser pagos um dia. Então, seria uma situação atroz lá na frente, haver uma disputa, o que vai se pagar? É o servidor ou o empréstimo que foi feito? Nós temos uma solução à mão, é uma solução que acho que todos compreendem, é relativamente simples, embora tenha que ser operada com muito cuidado, muita cautela, de modo a não comprometer o próprio futuro do IPM. De resto, a comissão técnica que participamos dessa situação, estamos à disposição para qualquer outro esclarecimento, mas a comissão técnica, ela, na verdade, encerra o seu trabalho. Agora, é uma questão política, são as entidades que vão tratar isso com a Câmara Municipal, com os senhores vereadores e com o governo. Muito obrigado. Bom, eu vou passar depois aqui a palavra para o doutor Carlos Diniz, que é um dos nossos advogados do sindicato, e trabalhou com muito afinco também na elaboração dessa minuta, né? Agora, o que tem que ficar bem claro, eu quero colocar aqui de uma forma bem tranquila, primeiro, do nosso respeito em relação aos senhores. Então, nós temos uma minuta que o governo apresentou de uma forma, isso uma discussão que veio desde o outro governo, e nós, em respeito aos senhores, estamos trazendo aqui um estudo, né, uma minuta de um trabalho de uma comissão, né, que nós achamos que é razoável, porém está aqui para discussão. Os senhores vão ter conhecimento, vão ler, e eu acho que é importante, diante da complexidade e da nossa responsabilidade, tendo em vista o que significa o IPM para o funcionalismo,
nós discutirmos isso, e se os senhores entenderem que essa minuta também agrada, contempla, eu acho que essa primeira apresentação da comissão, eu acho que é muito importante, isso aí em respeito, porque não adianta, vem o projeto de lá para cá, chega pronto, né, sem que os senhores tenham oportunidade de discutir, de avaliar. Então, o sindicato, juntamente com a sua direção, fez uma discussão, juntamente com as entidades. Tivemos a ideia de constituir uma comissão, essa comissão trabalhou, inclusive, aos finais de semana, e chegaram ao final do trabalho. Então, nós estamos apresentando aos senhores, para que os senhores possam dar uma olhada, e depois, acho que a gente tem que depois fazer uma nova reunião, né, já com a assessoria da casa, tendo também a oportunidade de analisar com calma, e, se possível, depois nós fazermos, inclusive, uma reunião com o próprio prefeito municipal. Eu acho que é importante nós sermos recebidos pelo prefeito, porque o nosso papel aqui hoje, e eu digo na condição de presidente do sindicato, eu fiquei muito descontente quando lá atrás nós estivemos aqui na Casa de Leis e colocamos a necessidade de que tivesse constando no orçamento do município o reajuste do funcionalismo. Conversamos com os senhores, isso foi acertado, uma emenda da Casa de Leis, né, que muito bem elaborada, inclusive foi pelo presidente da mesa, né? Da mesa, uma construção importante, e para prever, inclusive, o reajuste da inflação do funcionalismo já para o próximo ano. E, infelizmente, o governo municipal acabou vetando. Lamentavelmente, isso vai ter um desdobramento muito, muito triste lá na frente. Então, o que nós queremos, nesse momento, dizer, ora, as entidades do sindicato, nós queremos e temos a responsabilidade de fazer uma construção para que a gente possa ter um IPM sólido. Nós não queremos e não somos, por exemplo, o sindicato do contra, não. Queremos construir, queremos ser consultados, temos a nossa equipe, temos conhecimento em relação a toda a estrutura do funcionalismo, mas eu acho que é importante nós marcarmos, inclusive, eu faço a sugestão de que a gente possa sentar com o prefeito Nogueira e discutir com ele essas questões, porque é preciso, nós temos a responsabilidade em relação, por exemplo, essa minuta, que eu não sei se vai ser aprovada, se ela vai realmente ser o projeto final, mas ela alivia, né? Ela alivia os aportes da prefeitura. Porém, é preciso entender que o funcionalismo tem perdido, e nós precisamos pensar em relação a essa situação. Então, nós gostaríamos que o prefeito pudesse ver também esse lado, ou seja, as entidades estão preocupadas, sim, mas as entidades também querem buscar aí do governo municipal um compromisso de investimento no funcionalismo, da gente poder trabalhar isso com mais transparência. Precisamos resolver algumas questões. Conversei com o presidente Rodrigo agora há pouco também, a necessidade de nós darmos uma acelerada na questão, por exemplo, do prêmio incentivo. Nós precisamos destravar algumas situações, nós precisamos dialogar. Eu acho que o caminho é conversar. Nós não queremos fazer nenhum tipo de oposição. Nossa posição é em defesa do funcionalismo e queremos construir isso juntos. E a nossa vinda aqui é mostrar esse respeito que nós temos pelos senhores e queremos realmente construir juntos para que a gente possa ter aí uma cidade com funcionalismo dando o seu melhor, mas com estrutura. Então, eu acho que é importante marcarmos ao final, presidente, uma reunião com o prefeito para a gente poder efetivamente discutir essas questões e também discutir, se vocês entenderem que é necessário, essa minuta, esse projeto que vai aliviar, por um lado, os cofres da prefeitura, mas a prefeitura também tem que mostrar um compromisso de investimento no funcionalismo. Esse é o papel nosso, de que a gente possa crescer, mas é preciso lembrar que o funcionalismo precisa do seu reajuste, é preciso lembrar que o funcionalismo não pode perder tanto como tem perdido nos últimos meses. Eu vou passar a palavra para o doutor Carlos Diniz, para que ele possa fazer uma apresentação. Eu acho que não precisa, porque o Wolf já fez a explicação geral. Explanou. Então, acho que vamos abrir para os vereadores, para que cada um possa fazer as perguntas e aqui a equipe técnica possa responder, então. Boa tarde, Laerte, presidente do sindicato, a toda a sua equipe. Parabéns, Wolf, por esse trabalho que vocês sempre auxiliando nós aqui, os vereadores,
porque realmente são assuntos que a gente não domina, né? E ter essa oportunidade de debater, discutir e principalmente entender como que funcionam as coisas é muito salutar para o nosso desempenho futuro aqui. Primeiro, eu não sei quanto aos meus colegas, eu queria uma explanação bem rápida, se é possível, do porquê que existe o plano financeiro e o plano previdenciário. Foi simplesmente uma separação de alguma lei que dividiu o servidor de Ribeirão? É isso? Que eu estou vendo aqui que o financeiro é até 2011, né? É o seguinte, Maurício, a Constituição Federal, em 88, ela trouxe uma série de benefícios aos trabalhadores. Por exemplo, quem não era servidor concursado, mas tinha já determinado tempo, etc., ganhou estabilidade. Os trabalhadores rurais que nunca contribuíram para a Previdência passaram a usufruir da Previdência Social. Isso é uma fonte originária de desequilíbrio atuarial. No município de Ribeirão Preto, isso também ocorreu. Houve incorporação ao sistema do IPM de servidores muito antigos que não contribuíram. Então, ele nasceu desequilibrado. Isso não quer... E a Constituição fez bem, não foi lá atrás buscar patrimônio, inclusive de quem não tem, para poder se aposentar com dignidade. Isso é um ônus positivo que a sociedade carrega, que a administração carrega. Então, a questão original é essa, é um benefício dado sem, então, haver a contrapartida. Houve uma primeira solução muito lá atrás. O que vai acontecer é que esse pessoal vindo, eles vão começar a contribuir. É isso? Por isso que quer se transferir? Não. Basicamente, é que você não tem dentro do IPM uma reserva suficiente atuarial para poder fazer face ao compromisso financeiro que a administração tem perante esses servidores que se aposentaram. Não existe receita suficiente separada para isso. Então, como não existe essa reserva, houve uma primeira separação desses dois grupos. Mais à frente se viu que isso não era suficiente, então um novo grupo dos servidores até 2011 também foi separado. Então, todos os servidores até 2011 estão no chamado grupo financeiro. Por quê? Porque o município não tinha, não tem e nunca vai ter o dinheiro suficiente para reservar e fazer um plano de capitalização. É impossível. São bilhões, 12, 13 bilhões. Impossível. Nós não podemos parar a cidade em função de ter essa garantia previdenciária. Então, onde eles estão, esses servidores? Eles estão no caixa da prefeitura como se ativos fossem. É isso. E quem está no plano previdenciário hoje? Todos os servidores que ingressaram a partir de 2012 e todos os que venham a ingressar. Se tiver um concurso amanhã, ele está no plano previdenciário. O professor, o médico, todo mundo está no plano previdenciário. O pessoal do plano financeiro, que são todos esses aposentados e pensionistas que ingressaram até 2011, isso é um plano em liquidação. Ele está em extinção. Ele vai desaparecer quando o último beneficiário desses aposentados não estiver mais entre nós. Isso vai levar mais 10, 15, 20, 25 anos, mas ele é um plano em extinção. Então, você separando, isso chama segregação de massas na legislação federal. Você segregando essas duas massas, você tem possibilidade de garantir a previdência dos servidores ingressantes a partir de 2011 e garantir o pagamento de aposentadorias e benefícios de quem estava na prefeitura e se aposentou até 2011. É isso. É o que viabiliza você fazer os pagamentos. Entendi. E quando o senhor fala dos imóveis, né, ociosos,
teria que ser feita alguma mudança na lei orgânica para isso? Ou o município pode fazer a doação desse imóvel para o IPM? O IPM... No passado nós não tivemos problema com isso? O IPM, ele dentro do seu... dentro do que a lei prevê do seu funcionamento, e mesmo nessa proposta de lei que nós fizemos junto com a superintendência do IPM, existe a previsão de receber essas doações, né? Mas aquele dinheiro que teve que ser devolvido, não era justamente essa operação? Não, o dinheiro que tem que ser devolvido, Maurício, existem 8 dinheiros que estão sendo devolvidos, são acordos que a prefeitura acabou tomando. Qual seria a diferença desse aqui que vocês propõem agora? A diferença é o seguinte, esses acordos já vigem. E são valores que foram transladados indevidamente e a prefeitura os está devolvendo. O maior valor, o maior acordo é em torno de 20 milhões. Os outros são valores muito modestos e estão em extinção. Isso não tem repercussão nenhuma no sentido de você poder transferir servidores do financeiro para o previdenciário. Aqui nós estamos falando de valores muito mais vultosos, valores de alguns milhões, muitos milhões, que não precisam ser transferidos imediatamente. A prefeitura, pela sua própria Constituição, ela está sempre recebendo imóveis. Na medida que a cidade cresce, ela recebe para uso institucional, etc., etc. Então, sempre estão entrando imóveis, fora todos os imóveis que ela já possui. E ela possui um número muito grande de imóveis, alguns com alto valor, estão ociosos, então nem a prefeitura usufrui desses imóveis, nem passa para o IPM, onde ela poderia ter um alívio do seu caixa. Então, essa seria uma solução inteligente. O IPM pode, sim, receber, mas a prefeitura não pode dispor da livre vontade dela em transferir. Ela tem que consultar a casa. Então, isso seria objeto de um plano maior, que deveríamos discutir. Com certeza, as entidades estão dispostas a fazer essa discussão, com certeza a cidade veria isso com bons olhos, porque, no fim, o que você pode aliviar do caixa da prefeitura é mais serviço que você pode disponibilizar para o cidadão de Ribeirão Preto. A última pergunta, só minha última, Eliseu. E essa minuta aqui, então, não tem nada a ver com o IPM, né? Foi feito pelo sindicato. Essa minuta foi feita por uma comissão técnica do Conselho das Entidades. O Conselho das Entidades, sindicato, as várias entidades, formaram uma comissão técnica. Essa comissão técnica discutiu durante meses com o IPM. Então o IPM Essa minuta é uma minuta de consenso entre a comissão técnica e a superintendência do IPM. Agora, eventualmente, estamos numa discussão aberta, isso foi uma discussão técnica. A discussão técnica terminou aí. Agora começa, talvez, uma discussão política, em que vocês têm toda a legitimidade de agregar, alterar, etc. É uma discussão política. E o governo, eventualmente, se achar que o seu representante não foi tão feliz na redação de um artigo, lógico, vai propor alguma outra coisa. Mas, se partimos disso como um documento de construção mútua, está tudo certo. Está tudo certo. Complemento de pergunta do vereador Maurício Gasparini também. É que no passado nós tivemos um caso desse, de um imóvel que foi passado para o IPM, lá na 13 de maio, ali onde funciona a fiscalização, e teve que fazer e judicialmente depois nós perdemos, e teve que fazer uma devolução para o município e repor o dinheiro para o IPM. E, de repente, o senhor veio hoje aqui trazer a informação que nós temos os imóveis ociosos que poderíamos passar para o IPM. O IPM tem um bom caixa hoje, recentemente pagou-se quase 40 milhões, aí, repassou quase 40 milhões para o IPM com a venda da nossa folha. E isso nós não caímos em contradição de acontecer a mesma coisa que aconteceu no passado?
Deixa o doutor Início. Olha, é o seguinte. A prefeitura não é a senhora do IPM. O IPM não é senhor de si. O IPM faz parte de um sistema de previdência nacional, que é regulado pelo Ministério da Previdência, pela Secretaria da Previdência do Ministério da Fazenda, e existe uma ampla legislação que deve ser seguida. Nenhum ato que se venha a produzir, essa mudança aqui, ou alguma outra que se queira produzir, não pode ser feita sem prévia homologação federal. Não existe. Se você fez sem homologação, fez errado. E quem pagou, quem fez errado, acerta a situação. Então, você tem uma série de acertos que, por exigência da legislação, estão sendo feitos. A possibilidade de você capitalizar o IPM, ela está aberta. Só que não pode ser feita da cabeça da prefeitura, não pode ser feita da cabeça de ninguém, isso tem que ser tudo feito planejadamente, isso tem crivo atuarial, não é qualquer imóvel, você não vai poder empurrar para ela uma despesa, fazendo de conta que você está dando um patrimônio, isso também não pode acontecer, e, principalmente, isso tudo tem que ser feito com prévia homologação federal. Então, é um trabalho de relojoaria, é um trabalho difícil, um trabalho de muita cautela, onde ninguém vai se aproveitar de nada. Todos vamos aproveitar juntos dessa situação que pode ser desenhada. Isso é uma possibilidade. Isso resolve muita coisa, mas não pode ser feito apressadamente, nem na cabeça de um ou de outro. Isso é uma obra conjunta. Mais alguma pergunta, não? Pois não. Aproveitando a pergunta dos dois vereadores, o que ocorre? Nessa migração do plano financeiro para o previdenciário, há um estudo, tanto por parte da Unidade Técnica da Previdência em Brasília, como do IPM, de uma folga, de um excedente de 25% no plano previdenciário. Ou seja, quando a gente tira esse pessoal do financeiro e muda para o previdenciário suporta eles e mais 25% de despesa em cima desse recurso que está no previdenciário. Esse estudo é feito em cima de cálculos de projeções estatísticas de despesas futuras, que é homologado pelo Ministério da Fazenda. Então, nessa migração, é feita essa análise pelo Ministério e ele aprovou, através de um parecer, essa migração. Inclusive, isso que o Wolf falou da questão dos imóveis, ele também, eventualmente, numa propositura futura desses imóveis, tudo é submetido ao Ministério da Fazenda, a unidade técnica que trabalha com regime próprio previdenciário, se ele autoriza ou não a migração dessa situação. Então tá, obrigado. Tá? Bem. Só complementando, muito obrigado. Presidente. Posso Deixa eu... complementar a complementação, Maraca? Isso aqui, no mérito, está aprovado pela Secretaria da Previdência, exatamente o que está aqui. Nós podemos mexer, lógico, agora é a parte política. No que se mexer, eventualmente, há uma alteração no mérito, voltamos para Brasília. Pelo que vocês falaram, né, Wolf? Primeiro, parabéns, presidente Laerte, por trazer o sindicato aqui hoje para falar, Rodrigo, por abrir as portas, acho que tem que ser assim. E parabéns pela explanação, Wolf. A minha pergunta é a seguinte, até com uma preocupação futura, porque nós sabemos que o Instituto de Previdência, ele, ao longo dos anos, ele ainda pode vir a ter mais problemas. Nós temos visto que cada vez mais, por conta de atender meta de lei de responsabilidade fiscal, entre outros, né, os governos, em geral, estão contratando menos servidores públicos. Então, me vêm algumas preocupações. E eu vou fazer uma pergunta que não tem muito a ver com isso, mas só para a gente entender e começar a ver até por onde a gente pode ajudar mais, contribuir mais.
hoje o IPM ele suporta algumas aposentadorias um valor bem mais elevado, por exemplo, do que o INSS. Vocês têm um estudo, um levantamento de se existe a necessidade de futuramente existir aí um parâmetro de limitação desses valores também para colaborar nisso, ou isso não seria necessário acatando o que está aqui, né? Eu faço essa pergunta porque eu sei também que existem algumas pessoas que recebem aposentadoria, inclusive acima do teto do prefeito por decisão judicial, entre outros. Eu não quero aqui mexer com direito adquirido, não é nada disso. Entendam minha pergunta, não é uma pergunta, é só para a gente ter o conhecimento, né, do quanto o IPM pode estar comprometido futuramente por conta dos valores também. O comprometimento é relativamente alto. Qualquer valor que o Tesouro Municipal despenda é um valor alto, no sentido de que ele está retirando de alguma coisa para pagar esses aposentados e pensionistas. Com relação a você estabelecer algum tipo de teto no grupo do plano financeiro, isso não é possível constitucionalmente nem legalmente. Esse grupo está fechado, ele existe da forma... Foi feita aquela foto, a única coisa que pode acontecer é a gente sair dele, mas não de haver algum tipo de alteração. Constitucionalmente, legalmente, isso é impossível. Então, o que sobrou para a gente mexer? Tentar aliviar o máximo possível esse caixa e pensar no grupo do plano previdenciário, certo? Que são as novas gerações que estão vindo aí. No que se desenha nacionalmente, a gente está percebendo, há um esforço muito grande, né, e há quase que uma espécie de unanimidade hoje que se percebe, não entre os servidores e trabalhadores, mas fora do âmbito trabalhista, se percebe de que há uma pretensão de que esses salários mais altos, aposentadorias mais altas, sejam um custo do próprio trabalhador, do próprio servidor, e não da própria administração. Então, você já tem grupos de servidores que hoje tem que recorrer a um regime complementar. Você tem que ir no banco e comprar uma previdência complementar. Na prática, é isso. E isso está ocorrendo principalmente nos estratos mais altos do serviço público. Mas, no fundo, o que você está vendo aí é uma disputa por receita. Você tem uma receita finita de tributos e você está disputando onde é que eu vou pôr esses tributos. Você tem na base da pirâmide carências imensas que ferem a dignidade humana e que você, a administração, tem que atender. Por outro lado, você tem demandas imensas de setores produtivos que, se não tiverem um subsídio, algum tipo de benefício, não tem condição de prosperar, se desenvolver economicamente, então o governo os beneficia. E você tem, de outro lado, os regimes de previdência que pressionam no sentido de receber esses valores. Eu, pessoalmente, tenho a impressão que, para novas gerações, o regime de previdência complementar é inevitável. Vai se garantir, sim, até um certo patamar, talvez não tão baixo como hoje, que é muito baixo, talvez um patamar um pouco superior, mas nos estratos mais altos, eu acho que, para as novas gerações, elas vão ter que realmente adotar a compra de previdência no mercado. Maurício, acho que vai perguntar. Senhor presidente, eu peço licença para me retirar. Registrar mais uma vez, o Laerte, então, a presença dos vereadores Maurício Vilabranches, Jean Curaúci, Maurício Gasparini, João Batista Boni, Marac, Eliseu Rocha, e os assessores que estiveram aqui representando o Zucoloto, a Glaucia, o Papa, o Mega, Nelson das Placas, Marim Sampaio, o Parada e o Paulo Modas. E dizer que a Câmara está de portas abertas aí para o sindicato a qualquer momento. Bom, eu quero agradecer também, né, todos os vereadores que estão aqui presentes e os que não puderam estar, estão
representados pela assessoria. Quero agradecer também o Wolf, doutor Diniz, e toda a comissão que trabalhou afinco, os representantes das entidades, Palaveri e todos os demais representantes. E dizer, primeiro, agradecer, né, pela presença. O assunto é um assunto bastante relevante. Vocês, com certeza, a partir de agora, vão debruçar sobre esse tema também, discutir. E eu queria só sugerir, Rodrigo, que nós pudéssemos marcar mais à frente uma reunião com uma comissão aqui da casa e também para que nós pudéssemos ir até o prefeito e falar desse projeto. Eu acho que é importante se nós pudéssemos tentar marcar uma reunião. Até o nosso jurídico está participando aqui, a doutora Tatiana, a doutora Alexandra. O nosso jurídico está aqui, está à sua disposição. Com certeza, elas têm colaborado muito. Prêmio Incentivo, olha, parabéns, viu? Bom trabalho. Nós estamos caminhando bem, porque temos um jurídico da Câmara também, bastante comprometido com as questões do funcionalismo. Quero aqui também deixar o meu agradecimento, né? Por conta desse envolvimento, vocês também estão de parabéns. Muito obrigado aí. Eu acho que nós estamos construindo, tendo em vista o desespero do funcionalismo, principalmente nessa questão do prêmio incentivo. Quero aqui render as minhas homenagens ao jurídico da Câmara também, que tem trabalhado brilhantemente em relação à busca de soluções em relação a esse assunto. Acho que em relação ao prêmio incentivo, nós devemos aí, conversava agora há pouco com o presidente Laerte, dar uma acelerada no governo. Já existe uma proposta oficial da Câmara Municipal e eu acho que agora é hora de finalizarmos. Não adianta mais caminhar, estudar, nós temos que ter uma posição. A equipe técnica tem trabalhado, eu acho que o caminho é esse, e o governo tem que também se posicionar, e nós precisamos partir para caminhar. Então, eu também espero que isso ocorra. Então, a sugestão é que nós possamos fazer aí uma reunião com o prefeito para a gente discutir, vamos dar um tempo para que as assessorias possam trabalhar e ver essa minuta, mas de antemão já agradeço, presidente, pela oportunidade. Quero agradecer também a diretoria do sindicato, a imprensa, a todos os colaboradores que estamos juntos aqui, e vamos buscar aí trabalhar, porque tudo que diz respeito ao funcionalismo é de nossa responsabilidade, e nós queremos tratar isso com muita responsabilidade, com muita tranquilidade e com muita transparência. Muito obrigado a todos, um abraço, e esperamos já nos próximos dias estar discutindo essa questão. Pois não? Piso. Deixa eu ver se a equipe técnica, doutor Diniz, tem os... Não tem, né? Não tem piso. Não tem piso. Piso é o salário da prefeita hoje, né? O teto é só constitucional, que é o salário da prefeita. Até aí tá tranquilo. Gente, muito obrigado também aqui, as pessoas que estiveram presentes. Um abraço. Obrigado, presidente. Sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente reunião. Boa tarde a todos. Aí os demais... Cara, eu acho que é importante a gente...